Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. O Sintonia está começando. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das doenças que mais mata no mundo. O alcoolismo é uma doença de difícil diagnóstico que tem como características a maneira incontrolada de beber. E as consequências, naturalmente, são as piores. A perda total do senso de responsabilidade, a perda dos valores morais, a sequência de demissões por justa causa. Um fator também muito importante, que é a desagregação familiar. E combinando com um entra e sai em sanatórios, ou então acaba com a morte, né? E para falar sobre esse assunto, está comigo hoje aqui no Sintonia um membro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Essa Irmandade, há 86 anos, dedica-se a resgatar vidas arrasadas pelo álcool no mundo inteiro. Agora, em cumprimento a uma tradição que preserva o anonimato desse nosso entrevistado, ele será entrevistado de costas. Vamos chamá-lo também pelo nome fictício de Luiz. Boa noite, Luiz. É um prazer recebê-lo hoje aqui para conversarmos sobre um assunto tão importante, né, que é esse programa de Alcoólicos Anônimos, que nada mais é do que um trabalho que resgata vidas, como falamos agora, arruinadas pelo alcoolismo. Para início de conversa, Luiz, o que é o Alcoólicos Anônimos? Boa noite, Wilton. Eu sou mais um membro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Literalmente, Alcoólicos Anônimos é definida como uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si as suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver o seu problema comum e ainda ajudar outros alcoólicos a se recuperarem do alcoolismo. Ou seja, é um método de recuperação de doentes alcoólicos, porque, como bem tu frisou, a Organização Mundial da Saúde define o alcoolismo como uma doença crônica, doença incurável. Portanto, ela não pode, como não pode ser curada, ela pelo menos pode ser estacionada. E o indivíduo, desde que não ingira álcool novamente, ele pode se recuperar para a sociedade e refazer a sua vida em todos os sentidos. É interessante, Luiz, que as pessoas, por falta de conhecimento, colocam sempre no doente, no alcoólatra, os piores qualificativos, né? Vagabundo, não tem força de vontade, nunca mais vai te recuperar, enfim. E é realmente por ignorância, né, que as pessoas fazem isso. Agora eu te pergunto o seguinte: o que é preciso para fazer parte de Alcoólicos Anônimos? Wilton, na realidade, o requisito básico para fazer parte de Alcoólicos Anônimos é o sincero desejo de parar de beber. E, digamos assim, eu estou com a minha vida totalmente arruinada pelo álcool, com perdas de todo tipo. Eu cheguei no que eu chamaria, que nós chamamos de fundo de poço, ou seja, no estágio mais degradante da doença. Então, eu me proponho a parar de beber. Eu quero parar de beber porque eu próprio não me aguento mais bêbado. Então, esse é o requisito único para fazer parte de Alcoólicos Anônimos, é esse. É que haja o desejo de parar de beber, porque Alcoólicos Anônimos não policia ninguém, não vigia ninguém, não fiscaliza ninguém. Ou seja,
Eu sou a doença e eu sou o remédio. Eu mesmo sou o meu fiscal, digamos assim. Eu que me vigio para não ingerir esse primeiro gole. Ninguém vai andar atrás de mim nas ruas da cidade ou bares, vendo se eu estou bebendo ou não. E, inclusive, a gente reafirma que o único requisito para fazer parte de Alcoólicos Anônimos é o desejo de parar de beber, porque até o seu nome mesmo você não precisa dizer. Você diz qualquer nome para ser chamado por um nome, né? Digamos, eu posso ser o Chico e quero ser chamado de José ou de Luiz. E não me pedem CPF, não me pedem identidade, não me pedem telefone. Ou seja, só o que me pedem é que eu tenha o desejo sincero de parar de beber. Agora, eu acredito, Luiz, que esse reconhecimento, essa admissão da sua impotência perante o álcool, com certeza é um fator muito difícil, né? Para quem está passando por uma atividade alcoólica. É aceitar a sua condição. Não é verdade? Realmente, tu falou bem, é muito difícil. O alcoolismo é chamado de a doença da negação. Ou seja, porque até que o alcoólico se assuma como alcoólico, ele tem toda uma decadência de ordem física, mental, espiritual, ou seja, social, com certeza. Social também. E ele, o momento que ele assume a sua condição de alcoólico é o pontapé inicial para que ele possa fazer parte da Irmandade de Alcoólicos Anônimos e tentar se recuperar junto a essa entidade. O que representou o AA na tua vida, Luiz? O AA representou a minha salvação. O AA representou a última porta aberta para mim. O AA me resgatou em todos os sentidos. Eu tive perdas horríveis, tragédias pessoais de toda ordem, e inclusive perdas morais, financeiras, físicas, enfim, uma gama de perdas de ordem pessoal que eu prefiro não enumerá-las aqui, nem tenho tempo para tal, mas que me fizeram chegar a esse ultimato, digamos assim. Ou eu parava de beber, ou eu estava condenado a um fim prematuro, talvez uma decadência, assim, digamos, de ordem mental e espiritual, porque eu já não me governava mais, quem me governava era o álcool. Então, quando eu entendi que o alcoolismo era o fator preponderante na minha vida, e eu procurei essa Irmandade de Alcoólicos Anônimos, através de um amigo, ex-companheiro de bar, ex-companheiro de bebida, que eu notei que havia se afastado do nosso meio dos bebedores, e eu o procurei e ele me disse que estava frequentando uma sala de Alcoólicos Anônimos, onde ele tinha conseguido estacionar o seu alcoolismo e estava recuperando gradativamente a sua vida. Aquilo me tocou e eu procurei ele para um contato e ele prazerosamente me disse: não, se tu quiseres eu te levo numa sala, numa reunião, tu assiste a reunião o tempo que tu quiseres, se tu quiseres, e tu vê, se aquilo te atrair, o que tu ouvires lá te atrair, o que tu assistires lá te atrair, tu continua na Irmandade. Senão, tu não precisa vir mais, ninguém vai te cobrar nada. Ninguém vai te, digamos assim, vai te forçar a ficar lá dentro. Ô, Luiz, eu noto que eu percebi que tu falas estacionamento da doença. O que é? Por que o estacionamento da doença? Perfeito. É um termo que se usa na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, estacionar o alcoolismo, porque, partindo da premissa que o alcoolismo é uma doença incurável, de características fatais, inclusive, eu não posso deixar de ser um doente alcoólico. Eu sempre serei um doente alcoólico. Mas eu posso estacionar, em determinado estágio, a minha doença. Como é que eu estaciono ela, Wilton? É não ingerindo o primeiro gole novamente. Sem a ingestão de álcool, eu estaciono ela. No momento que eu voltar a ingerir, novamente volto a ser um doente alcoólico, digamos assim, em atividade alcoólica, e com todas as consequências adversas dessa atividade alcoólica, né? Então, esse estacionamento, ô Luiz, nada mais é do que o programa que me parece que vocês oferecem, que é
evitar o primeiro gole de 24 em 24 horas, não é isso? Exatamente. Aham. Essa é uma máxima em Alcoólicos Anônimos, é essa assim. Em todas as salas de AS do mundo tem esse cartaz que diz assim: evite o primeiro gole de 24 em 24 horas. Ou seja, o alcoólico aprende a, vamos usar esse termo, repartir a sua vida em períodos de 24 horas. Então, eu me autoprometo a não ingerir o primeiro gole nas 24 horas atuais, nas 24 horas presentes. Ontem já passou, eu não tenho como resgatar o ontem, toda a bebida que eu já consumi. O amanhã, eu nem sei se existirá um amanhã para mim. Então, o que eu posso... controlar a minha doença? Nas 24 horas atuais. E evitando o primeiro gole, porque tem também uma máxima em Alá que diz assim: para o alcoólico, para o bebedor problema, um gole é demais e 1000 goles não bastarão. Ou seja, uma vez que eu comece a beber, eu não tenho como parar, eu não sei quando parar. Essa é um sintoma crasso do doente alcoólico, é esse, é não ter um basta, um freio, uma hora para parar de beber. Então, é justamente aí, Luiz, aí está a diferença, me parece, a diferença do alcoólatra para o bebedor social é justamente essa, né? O alcoólatra, ele não tem limite, ele não tem, a partir do primeiro gole, ele vai desencadear aquela fome de álcool. Quando o bebedor social, ele tem um limite. É tomar um uísque e deu, não é isso? Acabou. Exatamente. Como você bem falou, o bebedor social, ele bebe socialmente. Ou seja, 1, 2 doses, o que ele achar que está no seu controle, ele bebe ali e parou, amanhã não bebe novamente, não bebe lá quando precisar, quando for um novo evento, assim. Agora, o doente alcoólico, ele não tem esse freio, esse basta. Ele tem uma característica, pode ser de ordem genética, pode ser desenvolvida no meio em que se criou, no meio em que vive e tal, que ele começa a ingerir e não tem quando parar. Até que ele fique totalmente embriagado, sofrendo todas as consequências dessa embriaguez. Ou seja, perdendo totalmente o seu controle físico, o seu controle mental e o seu controle espiritual também, né? Sua espiritualidade, né? O Luiz, a partir do momento que o indivíduo aceitou a sua condição de alcoólatra, aceitou que é impotente perante o álcool, então ele começa a cumprir esse programa das 24 horas. Passou uma semana, passou um mês, passaram 60 dias, passou um ano. Não fica só nisso, eu gostaria que tu falasse isso. Há também um processo de reeducação espiritual? Perfeito. Acontece isso? Perfeitamente. O programa de Alcoólicos Anônimos, ele é dividido em 12 passos. Desses 12 passos, o único passo que realmente fala em álcool é o primeiro passo, e que é o mais importante, porque o elemento admite que é impotente perante o álcool, que perdeu o domínio sobre a sua vida. Ou seja, o álcool que o domina, ele não domina mais o álcool. Então, quando a pessoa admite que é um doente alcoólico e aceita essa condição de alcoólico, ou seja, eu admito que eu sou um alcoólico e eu aceito isso. Não vai mudar, é uma característica imutável de mim. Admito que sou e aceito isso. Aí eu começo a progredir dentro do programa sugerido por Alcoólicos Anônimos, porque nada é imposto, o programa é sugerido. Eu começo a me modificar, mudar as minhas atitudes, mudar os meus hábitos, mudar as minhas companhias, fazer reparações de pessoas às quais eu tenha prejudicado, enfim, também pelo lado espiritual do nosso programa, ele melhorar o seu contato com o seu poder superior, que pode ser Deus, conforme ou qualquer nome que cada um queira dar ao seu poder superior. Eu, como católico que sou, uso o termo de Deus ou poder superior, mas isso aí é bem livre, não é um programa de caráter religioso. Não é uma religião. Não é religião de maneira nenhuma. Sim. Ele aceita pessoas de toda e qualquer credo religioso. Credo religioso, exatamente.
E assim a gente vai evoluindo dentro desse programa de recuperação de vida. Porque o grande mistério de AA é aquela troca de experiência entre os companheiros, entre todos os iguais. Por exemplo, eu chego numa sala de reunião, todas as pessoas que estão naquela sala, quando é uma reunião fechada, elas são iguais a mim, porque elas têm o mesmo problema que eu. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser culto, pode ser inculto. Não interessa. Todos são nivelados pelo mesmo problema, chamado alcoolismo. Por isso que é chamado de irmandade. Nós somos irmãos, iguais. Certo? Então, lá não há diferença. O problema de vocês é comum, não é? Com uma única diferença, me parece, de hora e lugar, mas aconteceram as mesmas coisas. Exatamente. O desastre foi o mesmo em consequência do álcool para todos. Exatamente. Não é isso? As histórias são parecidas, que mudam são os personagens. Sim, né? sim. Ou seja, sou eu ou tenho uma outra pessoa. Agora, quando a gente consegue resgatar a vida em Alcoólicos Anônimos, resgatar, digamos assim, a dignidade novamente, a confiança das pessoas, o crédito das pessoas, o seu lado profissional começa a poder desenvolver sua atividade de uma forma normal. Isso tudo significa que a gente está evoluindo dentro do programa. O programa sugere coisas assim que são simples de serem postas em ação se a gente quiser realmente reformular a vida, reformar a minha vida. Por exemplo, eu tenho um amigo que é alcoólatra ou que bebe num bar, eu vou evitar de conviver com ele. Não precisa abandoná-lo. Não preciso abandoná-lo, eu vou cumprimentá-lo, eu vou passar por ele, dar-lhe um abraço, se for o caso, mas eu não vou fazer nada que ele faz, que é lá no bar beber, ou levar cachaça para casa, ou qualquer bebida que ele costume usar. Eu hoje não bebo mais, então eu não tenho nada que estar fazendo no bar. Esses hábitos que eu tenho que começar a mudar e criar novos hábitos. Sim. Por exemplo, eu sou um grande tomador de chimarrão, que eu adquiri conforme eu parei de beber. Eu comecei a beber chimarrão, vi que preenchia para mim aquela vontade de tomar uma aguinha lá, de tomar alguma coisa, e hoje em dia é uma prática normal minha. Interessante, Luiz. Me parece também que essa atividade, a atividade alcoólica, ela acaba com a vida do indivíduo nos mínimos detalhes. Eu te pergunto o seguinte: o alcoólatra paga a conta? O alcoólatra em atividade alcoólica? Não. Não. Com certeza não. Ele respeita a família? Descumpre totalmente essas coisas. E o respeito à família, então, não se fala. Né? A família é que sim adoece junto com o alcoólico. Pelo que tu estás falando, eu acredito também, não deve ser fácil ter um alcoólatra em casa. Não é realmente, Wilton. Aliás, é um dos maiores fatores de destruição de uma família, é o alcoolismo, com certeza. Porque ele começa a solapar assim digamos a convivência, a estrutura familiar, a estrutura toda. Familiar, exatamente. A convivência dos familiares começa vai corroendo toda aquela estrutura familiar, corroendo, até acabar com a família totalmente. Aí vem a separação, isso. A perda dos filhos, enfim. Exatamente. Não há. Mas aí que é interessante, tu comentou uma coisa boa, da família. A importância do apoio da família na recuperação desse indivíduo. Alcoólicos Anônimos sugere que não se ponha panos quentes em cima do problema, que não se esconda um alcoólico, que não se negue que existe um cara doente na sua casa. Pelo contrário, que procure ajuda para essa pessoa. E que ele entenda que o alcoólico ele só quer uma compreensão por ele não ser uma pessoa de mau caráter, um sem vergonha, um vagabundo. Ele é um doente. Citou. Ele é um doente. Ele é um doente. E como tal, ele deve ser tratado. Tratado, exatamente. Não se pondo panos quentes por cima, mas tentando ajudá-lo da melhor maneira possível. Sem humilhar, sem ofender. Exato, sem depreciá-lo através de expressões ou daquele... Não te mete, você não é digno de confiança, você é um bêbado. Cala a boca, tu não pode falar porque tu bebe. Exatamente. Compreendeu? Mas até certo ponto, Luiz, me parece que dá para entender a família nesse sentido, né? Como tu falou agora muito bem, a família adoece junto, não é?
Perfeito. A família adoece junto com ele. Agora eu te pergunto, existe um programa de recuperação para a família também? Luiz, existir existe. Porém, se você me perguntar se ele existe em Pelotas, eu lhe direi que não. É uma entidade paralela ao Alcoólicos Anônimos. Ela nada tem a ver com o Alcoólicos Anônimos, digamos assim. Ela não faz parte da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Ela chama-se Al-Anon. É uma entidade paralela ao AA, que trata digamos assim, de recuperar a família do alcoólico, de fazê-la entender os problemas que esse alcoólico enfrenta e de como ajudá-lo. De uma maneira honesta, sem, como eu falei, sem colocar panos quentes sobre o problema, mas também não negar um afago, um abraço, uma compreensão ao alcoólico. Só que em Pelotas, infelizmente, não tem no momento essa entidade não está em atividade em Pelotas. Mas o que não impede também, me parece, que as pessoas, que a família, o familiar procure um grupo, não é? Um grupo de alcoólicos anônimos? Para adquirir conhecimento e saber como encaminhar o seu doente. Com certeza. É lógico que com o advento da pandemia, algumas coisas mudaram, os acessos foram restritos, né? E nós tivemos que diminuir o número de reuniões que o nosso grupo lá, que eu faço parte, realiza semanalmente. Mas toda vez que um parente ou alguém queira saber um pouco sobre o que é o alcoolismo, de alguma forma ele será recebido lá no nosso grupo e lhe será explicado algumas coisas. E se for possível, com a concordância dos demais, a gente faz o que se diz, a gente abre a reunião e permite o acesso daquela pessoa para assistir uma reunião, certo? Normalmente existem reuniões abertas em AA, só que, como eu falei, nesses tempos de pandemia, tivemos que restringir as atividades, restringir o número de reuniões e restringir também o número de pessoas presentes na reunião. Para que tu tenhas uma ideia, a nossa sala comporta 40 pessoas, nós estamos com 18 pessoas. No momento é o máximo liberado pela vigilância sanitária. Então, a gente prefere, lógico, dispensar esses lugares, dar esses lugares para doentes alcoólicos. Mas sempre que um familiar quiser quiser saber alguma coisa sobre alcoolismo, é só se dirigir ao grupo. Eu não sei se eu posso dar o... no final nós vamos falar aqui. Isso. E já está passando ali também na tela o endereço e o telefone do grupo. Certo. Era interessante que falasse também, parece que o telefone atende só em dias de reuniões, né? Exatamente. Em função da pandemia, não é isso? Exatamente. Nós não temos um plantão no momento lá em função da pandemia, mas quando existem as reuniões, que são as terças, quintas, sábados e domingos, eu vou falar terças e quintas às 20 horas, sábados às 18h30 e domingo às 9h30 da manhã. O nome do grupo? Grupo 20 de outubro de AA. Existe outro grupo em Pelotas? Existe no momento, além do grupo em atividade, existe o grupo São José, que é junto à Igreja São José, lá no bairro Fragata, na rua Avenida Duque de Caxias, 520. E quais são os dias de reunião? Lá no São José é somente às quintas-feiras, às 20 horas, das 20 às 21h30. Também lá já tem um número maior disponibilizado um número maior de assentos lá, são 25 assentos. Nós temos 18 lá no grupo 20 de outubro, que é ali na rua Gonçalves Chaves, 3229. Quem conhece é entre Antônio dos Anjos e Padre Felício. E o telefone que funciona nos dias de reunião é um telefone já conhecido, mas que a gente sempre reforça ele, é 3225-0373. Luiz, vou te fazer uma pergunta. Vocês tratam única e exclusivamente de álcool ou tratam de outras dependências também? Não, com certeza o nosso foco exclusivo e único é o alcoolismo. Por isso, chama-se Alcoólicos Anônimos. É lógico que o nosso programa de recuperação, ele é utilizado por outras irmandades, como Narcóticos Anônimos, comedores compulsivos, jogadores compulsivos, tabagistas e coisas afim,
ele é utilizado por essas irmandades desde que adaptado à realidade daquela irmandade. Mas nós lá tratamos sobre alcoolismo somente. Nem sequer nos atrevemos a falar sobre outros tipos de uso de outras drogas que não seja o álcool, porque não sabemos nada a respeito. O nosso foco é o alcoolismo. Até porque, lá nos idos, quando foi fundado o Alcoólicos Anônimos, surgiram alguns grupos similares, lá, como, no caso muito citado a Sociedade Washingtoniana, em Washington, que ela também iniciou como A e poderia ter sido uma grande ferramenta para o combate ao alcoolismo. Só que ela começou a criar várias cabeças, ou seja, falar sobre tabagismo, falar sobre alcoolismo, sobre drogadição com outras drogas, sobre comedores compulsivos, jogadores compulsivos, enfim, abriu um leque de dependências que acabou não dando em nada. Ou seja, elas simplesmente, aquele grupo se evaporou assim ao longo do tempo. E Alcoólicos Anônimos se manteve firme ao seu propósito único e exclusivo, que é tratar de alcoolismo. Não é o único remédio para o alcoolismo, nem se arvora a isso, nem se propõe a isso, mas é uma excelente ferramenta, é uma excelente maneira de tratar o doente alcoólico, é o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Ô Luiz, o que tu dirias para aquele que iniciou o programa, mas logo ali ele tropeçou, houve uma recaída? Recaída. O que acontece? O que tu dirias para ele? Eu diria o seguinte, a gente tem, eventualmente, tem esses casos lá na nossa irmandade, no nosso grupo, de companheiros que recaem por N situações, não estavam firmes no seu propósito de não beber, voltaram a fazer parte do meio que viviam antigamente, enfim, tiveram problemas lá que usaram aquela velha bengala chamada alcoolismo, mas a gente se sugere o quê? Amigo, procura novamente e urgentemente, eu diria, uma sala de Alcoólicos Anônimos e recomeça a tua caminhada de recuperação do alcoolismo. Ninguém vai te tratar diferente, ninguém vai te julgar, ninguém vai te virar a cara, como se diz. Tu serás tratado normalmente como alguém que também tem uma chance de se recuperar na vida, entende? Então, tu dirias o seguinte, que, sem dúvida, o AA é a solução? É uma das soluções. É uma das soluções. Eu não posso dizer que é a solução, porque estaria restringindo somente a Alcoólicos Anônimos, a recuperação de um alcoólico. Tem pessoas que vão às igrejas, que vão a alguma clínica, alguma coisa, e conseguem alguma recuperação. Mas Alcoólicos Anônimos, como eu digo hoje, usando esse termo muito comum, é uma excelente ferramenta para auxiliar os doentes alcoólicos. Não é o único remédio, mas é um dos. Tu dirias que é a mais eficaz, vamos dizer? Eu acredito que sim. Por que, Luiz? Por que, Wilton? Porque Alcoólicos Anônimos tem uma diferença grande de outras, que é assim, ó, o alcoólico não é obrigado a nada. E o cara que é nada alcoólico, imposto. Nada imposto, tudo é sugerido. E o cara que é alcoólico, eu digo por mim, ele tem verdadeira raiva de que imponham a ele condições. Olha, tu não bebe, tu não faz, tu chega a tal hora, tu sai a tal hora, tu não usa isso, não usa aquilo. Ele tem total liberdade. Ele tem total liberdade. Por isso que eu digo, ele que escolhe o destino dele, o caminho dele, entende? Luiz, infelizmente, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu te agradeço, fico muito agradecido por teres aceitado o convite e conversar sobre esse assunto tão importante que trata de recuperar vidas. Né? Eu quero, então, te desejar, como dizem os AAs, me parece, né? Incontáveis 24 horas de sobriedade. Sobriedade, exatamente. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado, companheiro Wilton. Estamos sempre à disposição do amigo. Desculpe chamá-lo de companheiro, é uma forma que nós utilizamos lá no AA de nos tratarmos. Correto. E quando precisar de algum esclarecimento sobre o alcoolismo, com prazer estarei aqui novamente. Muito obrigado. Tá bem?
Alcoolismo realmente é uma doença e, como tal, ela deve ser tratada. Se você tem o problema, procure Alcoólicos Anônimos. Você estará abrindo a porta para uma vida verdadeiramente feliz e significativa. Sintonia fica por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira, 21 horas, e com certeza nós teremos mais um bom encontro. Boa noite.